Bom dia! O tema do nosso grupo é Materiais Cerâmicos para a Tecnologia CAD/CAM. Nosso grupo é composto pela Bruna, Caio, Hugo, Marcele e o Ítalo, e a gente foi orientado pelo professor Nelson Renato França Alves da Silva. Os objetivos desse trabalho são abordar o uso do sistema CAD/CAM na odontologia, o funcionamento do sistema e seus componentes, especificar os diferentes tipos de materiais cerâmicos utilizados por esse sistema e apresentar as vantagens e desvantagens do uso dessa tecnologia. O sistema CAD/CAM consiste na junção da tecnologia CAD, desenho assistido por computador, com o CAM, manufatura assistida por computador. O sistema funciona por 3 passos: a aquisição de dados, o planejamento e a realização do trabalho através de um software de design e, como final, a manufatura, que pode ser tanto pelo método aditivo quanto pelo método subtrativo. Este modelo foi introduzido na odontologia no fim da década de 70 e início da década de 80. Hoje em dia, o sistema CAD/CAM pode ser utilizado em diferentes áreas da odontologia, proporcionando maior agilidade, conforto ao paciente e qualidade de serviço. Na ortodontia, a utilização desse sistema favorece o planejamento e o acompanhamento de tratamentos ortodônticos pelo software de gestão, simular a movimentação dos elementos dentários com o máximo de precisão e a confecção de alinhadores dentais. Na cirurgia, o seu uso auxilia na previsibilidade dos trabalhos em cirurgias maiores, como traumas, tumores em região de cabeça e pescoço e cirurgias ortognáticas, além da confecção de splints, componentes que substituem perdas ósseas e guias cirúrgicas. Na implantodontia, ele auxilia no planejamento do tratamento e confecção de guias para a colocação dos implantes de forma mais precisa. E na prótese dentária, ele auxilia na confecção de coroas totais, inlays, onlays, facetas, próteses fixas e removíveis, sendo uma vantagem a anatomia superior do que as de confeccionadas de modo convencional. A obtenção do modelo pode ocorrer pelo uso de um scanner de bancada ou pelo uso de um scanner intraoral. O scanner de bancada faz a leitura fora da cavidade oral, ou por um modelo de gesto ou troquel, e ocorre por meio de laser e luz fracionada, como o visto na imagem aí, um exemplo de scanner de bancada. O scanner intraoral faz a varredura em boca das estruturas a serem copiadas por meio de fotografias. As imagens geradas são processadas por um software de design CAD, que podem serem trabalhadas ou pelo dentista ou pelo protético para a obtenção do modelo desejado. A manufatura é feita em uma máquina automática e faz parte da parte CAM do sistema CAD/CAM. Ela é responsável por produzir a manufatura por meio subtrativo, que é a fresagem ou esmerilhamento, ou por meio aditivo em impressões 3D. A manufatura pode ser realizada tanto pelo próprio cirurgião dentista ou pode-se enviar o arquivo para ser confeccionado em laboratório. Na manufatura aditiva, são utilizadas impressoras 3D, que agem depositando e polimerizando resinas de camada em camada. Por utilizar resinas, sua contração volumétrica deve ser compensada. Logo, é importante que a máquina seja calibrada com frequência, para evitar erros de processamento. Pode-se definir previamente a espessura das camadas a serem realizadas, de acordo com o que será confeccionado. A alta precisão e a fidelidade de cópia em relação ao projeto original são uma das vantagens desse sistema, assim como o desperdício mínimo de material. Logo, possui bom custo-benefício em relação às fresadoras.
Existem 7 formas de impressão 3D, sendo 3 delas mais utilizadas na odontologia. A primeira é a estereolitografia, da sigla SLA em inglês. Ela transforma plástico líquido em objetos sólidos em 3D e utiliza um laser nesse processo fotoquímico. A segunda é o processamento de luz digital, a sigla DLP em inglês. Funciona a partir de uma câmera de deposição e trabalha com reflexões de luz em espelhos confeccionando o protótipo. E a terceira é o modelo de filamento depositado, da sigla FDM em inglês. Faz depósitos de filamento pré-aquecidos do material com precisão definida, porém ainda não é muito difundido na odontologia. Nas imagens, podemos ver, respectivamente, os 3 sistemas. Na manufatura subtrativa, é possível optar por 2 modalidades de desgaste seletivo dos blocos, a usinagem ou fresagem, também denominadas wet ou dry milling. A usinagem ocorre pela ação de pontas diamantadas refrigeradas por líquido específico, wet, enquanto a fresagem utiliza brocas laminadas em ambiente seco, dry. Deve-se selecionar o equipamento apropriado a fim de atender aos requisitos dos materiais processados. Segue as imagens, a primeira sobre a usinagem, refrigerada com líquido específico, e a outra, a fresagem em ambiente seco. O feldspato é o material mais antigo cerâmico utilizado em odontologia e é apresentado em forma de blocos para fresagem. Possui alta densidade devido ao tamanho reduzido das partículas, consequentemente resistência de aproximadamente 150 MPa. Disponível em blocos monocromáticos com diferentes graus de translucidez, alto, baixo e opaco, ou policromáticos, com variações de translucidez no mesmo bloco. São simples de usar e não requerem processamento térmico após a fresagem, podendo ser apenas polidos e cimentados. Caracterizações externas podem ser realizadas, como a aplicação de pigmentos na superfície da restauração e, em seguida, deve ser realizado o glaseamento. São ácidos sensíveis, ou seja, não devem ser cimentadas com a técnica de cimentação adesiva. A leucita é ligeiramente mais resistente que a cerâmica feldspática tradicional. Apresenta aproximadamente 50% de cristais de leucita em sua fase vítrea de alumínio silicato. Sofre um processo de cristalização controlada, gerando cristais com tamanhos regulares que garantem propriedades ópticas excepcionais. Opção segura para restaurações anteriores com alta exigência estética. Pode ser polido e cimentado após a fresagem. Entretanto, resultados esteticamente mais agradáveis são conseguidos quando caracterizações extrínsecas são realizadas e são ácidos sensíveis. Já as cerâmicas reforçadas por silicato de lítio possuem uma presença de 70% de fase cristalina, desde cerâmica vítrea, promove boas características ópticas associadas a uma boa resistência flexural, de 360 a 400 megapascal, além de ser um material extremamente versátil. Apresentam diferenças de graus de translucidez, com HT, alta translucidez, LT, baixa translucidez, e MO, opacidade média. Para facilitar o processo de fresagem, os blocos deste material são disponibilizados em uma fase pré-cristalizada, com coloração lilás, que permite o desgaste na fresadora de maneira mais rápida, sem forçar os motores e diminuir a vida útil das brocas. Após o processo de fresagem, é necessário um ciclo térmico de cristalização a 840 graus Celsius, que dura cerca de 25 a 30 minutos, para que os cristais de silicato de lítio se formem e o material adquira as propriedades mecânicas e a cor descrita pelo fabricante. Já as cerâmicas de lítio reforçadas por zircônio é uma nova categoria de materiais cerâmicos. É adicionado zircônio, cerca de 10% em peso, na matriz vítrea de silicato de lítio, garantindo um aumento na resistência mecânica, que chega a 420 megapascal. Após a fresagem, o processo de cristalização é necessário, pois, assim como os blocos de silicato de lítio, ainda não se obteve a coloração final. Já a cerâmica de alumínio reforçada por zircônio é composta em peso de 70 a 90% de alumínio e de 10 a 20% de zircônio.
É um material reforçado por um mecanismo de transformação induzido por tensão, que ocorre a partir de deformações internas uniformes, resultando no dobro da resistência à tenacidade. São mais resistentes entre as cerâmicas infiltradas por vidro. Não podem ser utilizadas em área estética. São ácido resistentes, ou seja, podem ser cimentadas pela técnica adesiva. Para complementar, a cerâmica de matriz vítrea pode ser utilizada para faceta, inlay, onlay, coroa unitária anterior e posterior. Já a cerâmica de matriz vítrea, de hidrocita, pode ser utilizada em facetas, inlay, onlay, coroa unitária anterior e posterior. As cerâmicas de silicato de lítio são utilizadas para faceta, inlay, onlay, coroa unitária anterior e posterior, pilar para implante e prótese fixa de até 3 elementos. Já a de silicato de lítio reforçado por siliconio, apenas faceta, inlay, onlay, coroa. E a alumínio reforçada por siliconio não pode ser usadas em áreas estéticas. Temos também a cerâmica policristalizada. Ela possui em sua constituição substâncias monocíclicas de zircônio e são moldadas a partir da usinagem ou fresagem. E a sua indicação são para infraestrutura de coroas anterior e posterior, infraestrutura de prótese fixa, com no máximo 2 pontônicos, para até 8 elementos, coroas e prótese fixas totalmente anatômicas, monolíticas, para anterior e posterior, com no máximo 2 pônticos. A matriz cerâmica resinosa possui uma constituição vítrea 75%, infiltrada por UDMA ou E-tegno, a 25%, que ali seria a constituição resinosa. Podem ser moldados a partir da usinagem ou fresagem. São utilizados para a coroa posterior, reconstruções de espaços limitados como facetas oclusais e pilar sobre implante. Já a cerâmica de matriz unicamente resinosa possui uma carga monomérica de sílica e zircônia em matriz de bis-GMA, bis-EMA, UDMA e tegno. São feitas a partir da usinagem e utilizadas para inlay, onlay e faceta. O acabamento pós-fresagem é feito com recorte do sprue, que é feito com discos diamantados finos. Na região do sprue, é feita a remoção do excesso grosseiro utilizando pedras montadas, pedras duras que cortam sem lascas, com baixa transmissão de calor. E o acabamento das margens é realizado com auxílio de borrachas abrasivas. A texturização é dividida entre macrotextura e microtextura. A extensação da macrotextura é realizada com discos de pelo de cabra e pasta diamantada. A microtexturização é realizada com pontas diamantadas de granulação fina, primeiro no sentido vertical, depois no horizontal. O polimento é realizado com borrachas de baixa abrasividade e, novamente, disco de pelo de cabra com pasta diamantada. Pigmentação extrínseca ou maquiagem externa utiliza pigmentos para a criação de efeitos de translucidez, aumento da saturação, intensificar o croma e para reproduzir manchas e trincas no dente. Então, podemos citar as vantagens e desvantagens do sistema CAD/CAM. Como vantagens, podemos citar a homogeneização e a padronização da qualidade dos trabalhos, a previsibilidade do resultado, a facilidade de reprodução, a melhor visualização, o que favorece o plano de tratamento, a maior precisão de análise, permitindo o planejamento virtual, manufaturas de alta qualidade, resistência e adaptação marginal, otimização do tempo de trabalho, a universalização da odontologia de qualidade, maior conforto e aceitação do paciente e contribui para a melhora da saúde e qualidade de vida da população. Como desvantagens, podemos citar o alto custo do equipamento. Ele requer técnica e conhecimento para manuseio e possui manutenção cara e recorrente, por isso ainda não é tão difundido.
Esse foi o nosso trabalho sobre materiais cerâmicos no sistema CAD-CAM. Obrigada.